Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 24, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, itens 14 ao 17, Sim à vida, parte 1, suicídio. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Josimar, da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos elevar, então, os nossos pensamentos aos céus, pedindo a Deus a licença para a gente iniciar o nosso estudo dessa noite, convidando Jesus para a nossa mesa em lugares de honra, convidando a espiritualidade amiga, que são os trabalhadores de Jesus, para estarem ao nosso lado, nos dando intuição, nos ajudando com as nossas palavras, e que abençoa a nossa mesa, nos intua, nos ilumina. E é isso. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Entrevistas sob a ótica espírita. Se todos nós tivéssemos o conhecimento sobre a continuação da vida após o desencarne, ninguém pensaria em cometer o autoextermínio, né? Porque jamais pensaria em fazer uma coisa dessa, porque na realidade a pessoa que faz isso é porque ela não tem esse conhecimento. Ela acha que a vida é única, é só essa passagem aqui, morreu, acabou. Então, ou seja, eu estou cheia de problemas, cheia de aflições, de sofrimentos, está tudo dando errado. Ah, uma forma fácil de resolver isso aqui, vou morrer. Morri, resolvi, porque não vai ter outra vida mesmo, então acabou o problema. Só que não é isso. A pessoa que faz isso, ela pensa dessa forma. Mas à medida que você vai aprendendo, que você vai esclarecendo e sabe que existe a continuidade, não tem nada a ver. Imagina a decepção da pessoa que faz isso, age dessa forma, extermina com a vida dela aqui. A hora que ela abre os olhos do outro lado, ela vê outra realidade. Nada a ver com aquilo que ela imaginou que fosse. E aí, não tem mais problema? Pelo contrário, além dos problemas que ela deixou aqui, que ela vai levar como culpa para o resto de centenas e sei lá quantas encarnações ela vai precisar, ela vai ter que lidar com a dificuldade de superar isso daí, né? E vai para um lugar ruim, a mente dela vai prejudicar, vai causar esses que fala que é o inferno, né? Na realidade é o umbral onde ela está, cabeça que fica ruim e ela passa a vivenciar tudo aquilo dentro da espiritualidade. Então, a pior coisa que a pessoa pode fazer é cometer o suicídio, porque Deus dá a vida para a gente e somente Deus sabe o momento exato de tirar a gente daqui, que é de acordo com o compromisso que nós firmamos antes da nossa encarnação. Existe também aquele suicídio indireto, né? Onde a pessoa não se cuida, não se valoriza, bebe demais, tem excesso com álcool, com drogas, com entorpecentes, não cuida da saúde, não cuida da tem um problema de saúde, não se trata, porque isso também é o suicídio. Se você está doente e não se trata, automaticamente você está se suicidando. Às vezes a gente não tem consciência disso. É um tipo, é uma forma de suicídio, só que não chega a ser tão violenta, tão grave, porque ela vai se suicidando aos poucos, mas ela antecipou a volta dela para a pátria espiritual. Agora, o suicídio intencional, esse que você faz o planejamento com detalhes, esse você está agindo porque você planejou, esse eu acho que é o mais difícil, é o mais complicado da pessoa se perdoar, o perdão vem da gente, né? Da pessoa se perdoar, conseguir se readaptar. Não existe infinidade, perdi a palavra. Ou seja, não existe essa forma que muitas religiões falam que quem comete isso, prisão eterna. A pessoa vai se redimir e ela vai ter outra chance, mesmo que demore mais tempo, mas ela vai conseguir.
E muitas delas vêm em outras encarnações tendo os problemas pelos quais elas cometeram suicídio, mas ela vai se redimir e vai conseguir chegar na vida plena, na evolução. Vai demorar mais, mas ela vai conseguir. Mas que é muito triste, sim. E na visão espírita, na ótica espírita, nós, como espíritas que a gente conhece, que a gente entende, sabe o tanto que é triste. Que a gente sabe o que vai acontecer, qual o sofrimento, qual o grau de penúria que a pessoa vai passar, que aquele espírito vai sofrer depois que ele desencarnar. Então, a gente vê isso com muita tristeza. É muito maior a dor para a gente assistir uma situação dessa, que quando você perde um ente querido por morte natural, né? Quando é com suicídio, a dor é bem diferenciada, que a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Mas tem redenção para todo mundo, né? Eu acho que Josimar consegue complementar isso daí para acrescentar coisas mais, outras coisas também nas palavras que eu falei aqui, que eu falei um pouquinho. Você falou, né, Ana? Realmente é um ato de loucura, né? Impensado, porque o Espiritismo enxerga também como um dos fatores que contribui para essa, essa alternativa, né, de extermínio da vida, é o materialismo, né? Porque, como você falou, né, quando a pessoa entende, né, ela acredita que a existência dela é apenas uma vida, né? Quer dizer, ele termina entendendo quando se depara com uma situação complicada, né? Que ele entende que não tem sentido eu ficar passando por isso se eu posso exterminar isso aqui e acabou-se, né? Porque, segundo o materialismo, você vive uma vida só, depois você deixa de existir, né? Você morreu, se extinguiu. Sumiu extinguiu a vida, extinguiu o indivíduo, né? Mas a realidade que não é essa, né? A espiritualidade, a vida espiritual, como a gente sabe, a nossa realidade espiritual é aquilo que é a nossa raiz, né? Vamos dizer assim. O que nós passamos aqui é um breve momento. Então, esse ato, um dos grandes das grandes decepções de para quem termina chegando a esse ponto é exatamente entender, né, que ele acredita que vai tudo se extinguir e quando percebe que foi apenas uma passagem, que a vida continua mesmo após a morte, é a grande decepção, como você falou. Ele não resolveu os problemas que tinha, acumulou mais problemas ainda, né? Mas o mais importante que o Espiritismo traz para a gente é a gente entender que, como você também falou, isso não é um sofrimento perene, né? Ele tem fim, ele tem fim. E o tempo que ele vai passar por esse sofrimento, esse martírio, também é proporcional ao apego dele à matéria, né? À vida material, né? A gente, através das leituras, dos estudos que a gente faz, você vai se deparar com diferentes graus de sofrimento durante esse período de martírio, né? Desde espíritos que são tão apegados à matéria que vivem a decomposição do cadáver, quer dizer, eles sentem tudo aquilo, até outros que brevemente, né, depois de passar por esse momento de loucura, né, que na verdade, na dimensão espiritual, a, a ideia de tempo percorrido não é o mesmo daqui, né? Eles acreditam que passaram dias, meses, quando terminam voltando, sendo resgatados, descobrem que passaram anos naquela zona purgatorial, né? Mas o importante é que
nada é eterno, né? Esse momento de sofrimento não é eterno, e o resgate dessas pessoas é sempre possível, sempre que ele consegue ter, recuperar, né? Resgatar a lucidez e aceitar que o egoísmo, né? Aquele momento de olhar para si mesmo, porque a pessoa que comete esse ato de loucura, ela naquele momento ela só está pensando nela mesma, ela não pensa em mais ninguém, né? Embora ela tenha família, ela tenha filhos, ela não leva em consideração que a falta que ela vai fazer às outras pessoas também, né? Ela só pensa em solucionar o problema dela, como se aquilo fosse resolver todos os problemas. Na verdade, não é. E a gente também sabe que é, é muito recorrente também aonde nas famílias aonde existem esse caso, né, esse ato de suicídio, né, existem relatos de recorrência dentro da própria família, né? Às vezes um ente daquela família se suicida e os outros que ficam se culpando. Por que aconteceu? Foi culpa minha? Não foi? Né? Traz um lastro de consequências que às vezes passa até gerações e gerações. Então, é um, um ato que exige uma assistência, né? É preciso que a sociedade dê uma a essas pessoas. Inclusive, no meio religioso, né? Não sei, eu conheço algumas religiões que praticamente, como é que eu digo, dá as costas realmente para essas pessoas. Não precisa nem, só a pessoa entrar numa depressão e começar nesse pensamento de autoextermínio, que tem muitas religiões que o sacerdote, no caso, nem conversa com a pessoa, como se ela já, né? Quer dizer, isso tem que mudar. A gente tem que falar a respeito disso, né? A orientação, inclusive, que é passada até pelo pessoal da CVV mesmo, é exatamente essa. A gente precisa falar a respeito desses assuntos. Nas nossas reuniões domésticas, falar com nossos filhos o que pensam eles sobre suicídio, sobre aborto, são assuntos que a gente precisa tratar para que a gente consiga entender como aquelas pessoas que nos cercam lidam com isso. Às vezes, a gente se surpreende com uma pessoa que cometeu um ato de suicídio. Poxa, eu não sabia que fulano passava isso pela cabeça dele. Coisa que, se você tiver o hábito de, pelo menos, puxar um assunto, conversar, você pelo menos já vai ter uma ideia do que se passa dentro da sua casa, né? Josimar, não, acho é uma coisa muito longe do que a gente trabalha muito estudando, né? A gente também precisa colocar aqui as questões relacionadas a amar o suicida, né? Sim, Graças a Deus, a gente está numa fase evolutiva que a gente já consegue enxergar a depressão como uma doença, a gente já consegue enxergar que, assim, o suicida, ele não quer morrer, na verdade, não, ele tem uma dor ali, que é uma dor imensurável, e ele acaba perdendo a conexão, né? Se ele não é salvo ali através não só de oração, mas através de remédios, através de tantas coisas que com a nossa evolução material a gente já consegue trazer, né? A gente já consegue enxergar a depressão com muito mais seriedade do que era enxergado lá atrás. E assim, a gente tem lido em muitos livros, né? Tem muita autoria falando dos graus aí do suicídio.
né, do que aquela pessoa, qual era a condição daquela pessoa quando ela tentou o suicídio, ela estava em si, ela nem estava em si, ela nem estava em condição de enxergar o que ela estava fazendo com a própria vida. Então, todas essas questões, elas são tomadas lá, são levadas em consideração na espiritualidade. Outra questão também que ajuda muito quando a gente está falando do suicida é a questão da prece, né? A gente tem muitos artigos falando que assim o suicida, no momento do depois, né? O Do amparo dele pós-suicídio. é a prece familiar, a prece de quem ama, mas não é a prece de desespero, é a prece de amor, né? Então, assim, a prece auxilia, do lado de cá a gente auxilia com prece, né? A gente também tem que entender que as pessoas estão no processo de progresso, de progressão. Então, se ele teve essa decisão, essa tomada de decisão, isso também está na história dele, ele também precisa aprender, ele também precisa amadurecer. Então, por mais que seja um tema muito triste, ele faz parte do nosso progresso, né, espiritualmente. Muito provavelmente, se hoje a gente não tem dentro da gente aí uma depressão que nos leve ao suicídio, a gente já deve ter passado isso lá para trás, já deve ter aprendido essa lição, né? Possivelmente. Chegou a hora desses entes aí passar, a gente entender que faz parte do progresso deles, mas a gente entender que, por mais que não necessariamente vamos passar pelo Vale dos Suicidas, estamos todos aí suscetíveis a dar uma volta no umbral, né? Com Que, certeza. e não tem tempo também para uma pessoa ficar no Vale dos Suicidas. Às vezes essa pessoa é resgatada muito rápido, muito mais rápido do que uma pessoa que está na região umbralina. Então, assim, a depender muito do que o que o espírito tem para aprender, da consciência espiritual dele, é, das nossas forças como ente querido, de não entrar em desespero e conseguir emanar energia e coisas boas para esse espírito, é que ele vai ficar na zona umbralina ali, né? E, e nem porque ele está na zona umbralina ele deixa de ser assistido. A zona umbralina é assistida por grandes espíritos, por espíritos muito evoluídos e que traz ali um pouco de alento. Basta a gente entender que a Maria de Nazaré, né, é quem recepciona esse pessoal lá, né? Quando eles estão prontos para receber o tratamento, para eles vão para a colônia espiritual Maria de Nazaré, onde eles são acolhidos e são tratados, né? São, vamos dizer assim, são recondicionados para retornar à vida material, né? E isso é Tem uma muito. demonstração de que o suicídio não priva o espírito de continuar evoluindo, né? Ele vai chegar lá igual a todos, ele vai progredir igual a todos. E vai trazer muita experiência para a gente, né? Para gente entender com as histórias deles nesse plano, no plano espiritual, né? Michele? Com Eu acho que é certeza. importante ressaltar, assim, o número de suicídios aumentou no mundo inteiro de crianças e adolescentes, né? Eu acredito que muito em função da quantidade de informação que eles têm, né, na palma da mão, celular, internet, nós precisamos levar também em consideração a bagagem que esses espíritos trazem, né, nesse século e coisas que eles precisam passar. Muitas vezes já foi nos dito que são espíritos com muito conhecimento intelectual, mas com pouco desenvolvimento moral, né? E nós também, né, estamos aí nesse rol porque a gente é responsável por essa juventude, né? Então, nós precisamos ficar atentos
A esses jovens, os estudos falam que muitas vezes eles dão sinais do que está acontecendo, da depressão, muitas vezes está lá explícito na rede social desse jovem, dessa criança, e os pais não veem, né? E é necessário ter cuidado, sim, é necessário muita prece, porque a, o suicídio, né, para a pessoa cometer o suicídio, ela também está com influência de muita obsessão. Então, e nós sabemos que a depressão não adoece só a pessoa que está com depressão, ela adoece o lar, né? Porque as pessoas que estão tentando ajudar aquela pessoa ali não conseguem, elas cansam, elas ficam saturadas, e todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de tratamento. Essa mãe, esse pai, esse irmão, né? Quem quer que seja. E eu acho que muito importante se você não sabe o que falar, liga para o CVV e dá para a pessoa conversar com os voluntários do CVV, porque eles vão saber, né? Encaminhe essa pessoa para o atendimento fraterno, seja lá o que for, né? Eu já fui voluntária do CVV, a gente não pode contar coisas do que acontecem lá, mas essa situação eu posso partilhar. Uma vez eu atendi uma jovenzinha e ela falou, a minha amiga falou para eu ligar porque ela não sabia o que me dizer. E eu, né, naquele momento eu falei assim, nossa, que excelente ideia, né, da menina, excelente ideia não, ela foi instruída a isso, já tinha ouvido falar do CVV, então isso é muito bom. Se você não sabe ajudar, não consegue, está além das suas forças naquele momento, encaminhe a pessoa para quem vai conseguir ajudá-la, seja para casa espírita, atendimento fraterno, CVV, o que for, mas o importante é ajudar, né? É esse ato de amor, porque mesmo que você não tenha mais força, mesmo que você não tenha mais paciência, se você encaminha essa pessoa, você está tendo um ato de amor, você pode estar salvando uma vida naquele momento. Então, é isso, né? A Gente, aproveitar espiritualidade agradece. Eu quero aproveitar o adendo para falar do Diz Kardec, tá? Que é uma extensão do CVV, mais voltado para a doutrina espírita, e que oferece também atendimento através do telefone, através de conversa online. O online deles fica disponível 24 horas por dia, e é um trabalho voltado a isso, é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de transformar vidas, né? De trazer de volta aí essa pessoa que chega nesse momento, né, nesse momento de decisão muito difícil. Mas é isso, o suicídio não é para ser tratado, o desespero é daquele que se suicida, né? A nós que ficamos, cabe a nós aí muita prece, muita oração, muito trabalho no bem, muita determinação na emanação de energias boas, porque faz parte da evolução daquele espírito, né? É uma decisão, obviamente, que ele tinha um projeto ali que não foi cumprido, que foi interrompido, mas isso não quer dizer que não faça parte do progresso dele. Faz parte do progresso dele, é a lição que ele tem que passar. E a gente tem que ser consciente disso, né? Pessoal, mais alguma coisa a se colocar? Tá ótimo. Não, senão a gente vai ficar aqui Então, o dia obrigada inteiro. É um assunto que tem. É, obrigada pela riqueza de conhecimento de vocês, obrigada pela colocação de cada uma, tá? Eu vou pedir para a nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, nossos irmãos espirituais que acolhem
os irmãos que cometem suicídio. Agradecemos pelo aprendizado de hoje, pela companhia desses amigos. Agradecemos por ter esse trabalho espiritual que acolhe, ampara e regenera esses espíritos necessitados. Agradecemos pelo aprendizado da noite de hoje. Pedimos que a espiritualidade nos ampare sempre com a sua companhia, com intuição, discernimento. E pedimos também que aqueles que estão necessitando de amparo e apoio nesse momento, que a espiritualidade, os amigos de bom ânimo possam auxiliá-los para que consigam dissuadi-los de qualquer pensamento negativo, que os espíritos que estão em sofrimento, levando essas ideias aos nossos irmãos encarnados, que possam ser curados também, possam ser encaminhados para colônias de regeneração, para que possam evoluir, progredir e ajudar ao próximo. É isso que pedimos no estudo de hoje e agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 24, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, itens 14 ao 17, Sim à vida. Parte 1, suicídio. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Josimar, da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos elevar, então, os nossos pensamentos aos céus, pedindo a Deus a licença para a gente iniciar o nosso estudo dessa noite, convidando Jesus para a nossa mesa em lugares de honra, convidando a espiritualidade amiga, que são os trabalhadores de Jesus, para estarem ao nosso lado, nos dando intuição, nos ajudando com as nossas palavras, e que abençoa a nossa mesa, nos intua, nos ilumina. E é isso. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Entrevistas sob a ótica espírita. Se todos nós tivéssemos o conhecimento sobre a continuação da vida após o desencarne, ninguém pensaria em cometer o autoextermínio, né? Porque jamais pensaria em fazer uma coisa dessa, porque na realidade a pessoa que faz isso é porque ela não tem esse conhecimento. Ela acha que a vida é única, é só essa passagem aqui, morreu, acabou. Então, ou seja, eu estou cheia de problemas, cheia de aflições, de sofrimentos, está tudo dando errado. Ah, uma forma fácil de resolver isso aqui, vou morrer. Morri, resolvi, porque não vai ter outra vida mesmo, então acabou o problema. Só que não é isso. A pessoa que faz isso, ela pensa dessa forma. Mas à medida que você vai aprendendo, que você vai esclarecendo e sabe que existe a continuidade, não tem nada a ver. Imagina a decepção da pessoa que faz isso, age dessa forma, extermina com a vida dela aqui. A hora que ela abre os olhos do outro lado, ela vê outra realidade. Nada a ver com aquilo que ela imaginou que fosse. E aí, não tem mais problema? Pelo contrário, além dos problemas que ela deixou aqui, que ela vai levar como culpa para o resto de centenas e sei lá quantas encarnações ela vai precisar, ela vai ter que lidar com a dificuldade de superar isso daí, né? E vai para um lugar ruim, a mente dela vai prejudicar, vai causar esses que fala que é o inferno, né? Na realidade é o umbral onde ela está, cabeça que fica ruim,
e ela passa a vivenciar tudo aquilo dentro da espiritualidade. Então, a pior coisa que a pessoa pode fazer é cometer o suicídio, porque Deus dá a vida para a gente e somente Deus sabe o momento exato de tirar a gente daqui, que é de acordo com o compromisso que nós firmamos antes da nossa encarnação. Existe também aquele suicídio indireto, né? Onde a pessoa não se cuida, não se valoriza, bebe demais, tem excesso com álcool, com drogas, com entorpecentes, não cuida da saúde, não cuida da tem um problema de saúde, não se trata, porque isso também é o suicídio. Se você está doente e não se trata, automaticamente você está se suicidando. Às vezes a gente não tem consciência disso. É um tipo, é uma forma de suicídio, só que não chega a ser tão violenta, tão grave, porque ela vai se suicidando aos poucos. Mas ela antecipou a volta dela para a pátria espiritual. Agora, o suicídio intencional, esse que você faz o planejamento com detalhes, esse você está agindo porque você planejou, esse eu acho que é o mais difícil, é o mais complicado da pessoa se perdoar, o perdão vem da gente, né? Da pessoa se perdoar, conseguir se readaptar. Não existe infinidade, perdi a palavra. Ou seja, não existe essa forma que muitas religiões falam Coisas que quem eternas, comete né? Não existe. isso, prisão eterna. A pessoa vai se redimir e ela vai ter outra chance, mesmo que demore mais tempo, mas ela vai conseguir. E muitas delas vêm em outras encarnações tendo os problemas pelos quais elas cometeram suicídio, mas ela vai se redimir e vai conseguir chegar na vida plena, na evolução. Vai demorar mais, mas ela vai conseguir. Mas que é muito triste, sim. E na visão espírita, na ótica espírita, nós, como espíritas que a gente conhece, que a gente entende, sabe o tanto que é triste. Que a gente sabe o que vai acontecer, qual o sofrimento, qual o grau de penúria que a pessoa vai passar, que aquele espírito vai sofrer depois que ele desencarnar. Então, a gente vê isso com muita tristeza. É muito maior a dor para a gente assistir uma situação dessa, que quando você perde um ente querido por morte natural, né? Quando é com suicídio, a dor é bem diferenciada, que a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Mas tem redenção para todo mundo, né? Eu acho que Josimar consegue complementar isso daí para acrescentar coisas mais, outras coisas também nas palavras que eu falei aqui, que eu falei um pouquinho. Você falou, né, Ana? Realmente é um ato de loucura, né? Impensado, porque o Espiritismo enxerga também como um dos fatores que contribui para essa alternativa, né, de extermínio da vida é o materialismo, né? Porque, como você falou, né, quando a pessoa entende, né, ela acredita que a existência dela é apenas uma vida, né? Quer dizer, ele termina entendendo quando se depara com uma situação complicada, né? Que ele entende que não tem sentido eu ficar passando por isso se eu posso exterminar isso aqui e acabou-se, né? Porque, segundo o materialismo, você vive uma vida só, depois você deixa de existir, né? Você morreu, se extinguiu. Sumiu extinguiu a vida, extinguiu o indivíduo, né? Mas a realidade que não é essa, né? A espiritualidade, a vida espiritual, como a gente sabe, a nossa realidade espiritual é aquilo que é a nossa raiz, né? Vamos dizer assim. O que nós passamos aqui é um breve momento. Então, esse ato, um dos das grandes decepções de quem termina chegando a esse ponto é exatamente entender, né, que ele acredita que vai tudo se extinguir e quando percebe que foi apenas uma passagem, que a vida continua mesmo após a morte,
é a grande decepção, como você falou. Ele não resolveu os problemas que tinha, acumulou mais problemas ainda, né? Mas o mais importante que o Espiritismo traz para a gente é a gente entender que, como você também falou, isso não é um sofrimento perene, né? Ele tem fim, ele tem fim. E o tempo que ele vai passar por esse sofrimento, esse martírio, também é proporcional ao apego dele à matéria, né? À vida material, né? A gente, através das leituras, dos estudos que a gente faz, você vai se deparar com diferentes graus de sofrimento durante esse período de martírio, né? Desde espíritos que são tão apegados à matéria que vivem a decomposição do cadáver, quer dizer, ele sente tudo aquilo, até outros que brevemente, né, depois de passar por esse momento de loucura, né, na verdade, na dimensão espiritual, a, a ideia de tempo percorrido não é o mesmo daqui, né? Eles acreditam que passaram dias, meses, quando terminam voltando, sendo resgatados, descobrem que passaram anos naquela zona purgatorial, né? Mas o importante é que nada é eterno, né? Esse momento de sofrimento não é eterno e o resgate dessas pessoas é sempre possível, sempre que ele consegue ter recuperar, né? Resgatar a lucidez e aceitar que o egoísmo, né? Aquele momento de olhar para si mesmo, porque a pessoa que comete esse ato de loucura, ela naquele momento ela só está pensando nela mesma, ela não pensa em mais ninguém, né? Embora ela tenha família, ela tenha filhos, ela não leva em consideração que a falta que ela vai fazer às outras pessoas também, né? Ela só pensa em solucionar o problema dela, como se aquilo fosse resolver todos os problemas. Na verdade, não é. E a gente também sabe que é, é muito recorrente também aonde nas famílias aonde existem esse caso, né, esse ato de suicídio, né, existem relatos de recorrência dentro da própria família, né? Às vezes um ente daquela família se suicida e os outros que ficam se culpando. Por que aconteceu? Foi culpa minha? Não foi? Né? Traz um lastro de consequências que às vezes passa até gerações e gerações. Então, é um ato que exige uma assistência, né? É preciso que a sociedade dê uma assistência a essas pessoas. Inclusive, no meio religioso, né? Não sei, eu conheço algumas religiões que praticamente, como é que eu digo, dá as costas realmente para essas pessoas. Não precisa nem, só a pessoa entrar numa depressão e começar nesse pensamento de autoextermínio, que tem muitas religiões que o sacerdote, no caso, nem conversa com a pessoa, como se ela já, né? Quer dizer, isso tem que mudar. A gente tem que falar a respeito disso, né? A orientação, inclusive, que é passada até pelo pessoal da CVV mesmo, é exatamente essa. A gente precisa falar a respeito desses assuntos. Nas nossas reuniões domésticas, falar com nossos filhos o que pensam eles sobre suicídio, sobre aborto. São assuntos que a gente precisa tratar para que a gente consiga entender
como aquelas pessoas que nos cercam lidam com isso. Às vezes, a gente se surpreende com uma pessoa que cometeu um ato de suicídio. Poxa, eu não sabia que fulano passava isso pela cabeça dele. Coisa que, se você tiver o hábito de, pelo menos, puxar um assunto, conversar, você pelo menos já vai ter um- uma ideia do que se passa dentro da sua casa, né? Josimar, eu acho não, acho é uma coisa muito longe do que a gente trabalha muito estudando, né? A gente também precisa colocar aqui as questões relacionadas a amar o suicida, né? Sim, Graças a Deus, a gente está numa fase evolutiva que a gente já consegue enxergar a depressão como uma doença, a gente já consegue enxergar que, assim, o suicida, ele não quer morrer, na verdade, não. ele tem uma dor ali, que é uma dor imensurável, e ele acaba perdendo a conexão, né? Se ele não é salvo ali através não só de oração, mas através de remédios, através de tantas coisas que com a nossa evolução material a gente já consegue trazer, né? A gente já consegue enxergar a depressão com muito mais seriedade do que era enxergado lá atrás. E assim, a gente tem lido em muitos livros, né? Tem muita autoria falando dos graus aí do suicídio, né? Do que aquela pessoa. Qual era a condição daquela pessoa quando ela tentou o suicídio? Ela estava em si, ela nem estava em si, ela nem estava em condição de enxergar o que ela estava fazendo com a própria vida. Então, todas essas questões, elas são tomadas lá, são levadas em consideração na espiritualidade. Outra questão também que ajuda muito quando a gente está falando do suicida é a questão da prece, né? A gente tem muitos artigos falando que assim o suicida, no momento do depois, né? O O amparo dele pós-suicídio. é a prece familiar, a prece de quem ama, mas não é a prece de desespero, é a prece de amor, né? Então, assim, a prece auxilia, do lado de cá a gente auxilia com prece, né? A gente também tem que entender que as pessoas estão no processo de progresso, de progressão. Então, se ele teve essa decisão, essa tomada de decisão, isso também está na história dele, ele também precisa aprender, ele também precisa amadurecer. Então, por mais que seja um tema muito triste, ele faz parte do nosso progresso, né, espiritualmente. Muito provavelmente, se hoje a gente não tem dentro da gente aí uma depressão que nos leve ao suicídio, a gente já deve ter passado isso lá para trás, já deve ter aprendido essa lição, né? Possivelmente. Chegou a hora desses entes aí passar, a gente entender que faz parte do progresso deles, mas a gente entender que, por mais que não necessariamente vamos passar pelo Vale dos Suicidas, estamos todos aí suscetíveis a dar uma volta no umbral, né? Com Que, certeza. e não tem tempo também para uma pessoa ficar no Vale dos Suicidas. Às vezes essa pessoa é resgatada muito rápido, muito mais rápido do que uma pessoa que está na região umbralina. Então, assim, a depender muito do que o que o espírito tem para aprender, da consciência espiritual dele, é, das nossas forças como ente querido, de não entrar em desespero e conseguir emanar energia e coisas boas para esse espírito, é que ele vai ficar na zona umbralina ali, né? E, e nem porque ele está na zona umbralina ele deixa de ser assistido. A zona umbralina é assistida por grandes espíritos, por espíritos muito evoluídos e que traz ali um pouco de alento. Basta a gente entender que
Maria de Nazaré, né, é quem recepciona esse pessoal lá, né? Quando eles estão prontos para receber o tratamento, para eles vão para a colônia espiritual Maria de Nazaré, onde eles são acolhidos e são tratados, né? São, vamos dizer assim, são recondicionados para retornar à vida material, né? E isso é Tem uma muito demonstração de que o suicídio não priva o espírito de continuar evoluindo, né? Ele vai chegar lá igual a todos, ele vai progredir igual a todos. e vai trazer muita experiência para a gente, né? Para gente entender com as histórias deles nesse plano, no plano espiritual, né? Michele, Com Eu acho que é certeza. importante ressaltar, assim, o número de suicídios aumentou no mundo inteiro de crianças e adolescentes, né? Eu acredito que muito em função da quantidade de informação que eles têm, né, na palma da mão, celular, internet, nós precisamos levar também em consideração a bagagem que esses espíritos trazem, né, nesse século, e coisas que eles precisam passar. Muitas vezes já foi nos dito que são espíritos com muito conhecimento intelectual, mas com pouco desenvolvimento moral, né? E nós também, né, estamos aí nesse rol porque a gente é responsável por essa juventude, né? Então, nós precisamos ficar atentos a esses jovens. Os estudos falam que muitas vezes eles dão sinais do que está acontecendo, da depressão. Muitas vezes está lá explícito na rede social desse jovem, dessa criança, e os pais não veem, né? E é necessário ter cuidado, sim, é necessário muita prece, porque a, o suicídio, né, para a pessoa cometer o suicídio, ela também está com influência de muita obsessão. Então, e nós sabemos que a depressão não adoece só a pessoa que está com depressão, ela adoece o lar, né? Porque as pessoas que estão tentando ajudar aquela pessoa ali não conseguem, elas cansam, elas ficam saturadas e todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de tratamento. Essa mãe, esse pai, esse irmão, né? Quem quer que seja. E eu acho que muito importante se você não sabe o que falar, liga para o CVV e dá para a pessoa conversar com os voluntários do CVV, porque eles vão saber, né? Encaminhe essa pessoa para o atendimento fraterno, seja lá o que for, né? Eu já fui voluntária do CVV, a gente não pode contar coisas do que acontecem lá, mas essa situação eu posso partilhar. Uma vez eu atendi uma jovenzinha e ela falou, a minha amiga falou para eu ligar porque ela não sabia o que me dizer. E eu, né, naquele momento eu falei assim, nossa, que excelente ideia, né, da menina, excelente ideia não, ela foi instruída a isso, já tinha ouvido falar do CVV, então isso é muito bom, se você não sabe ajudar, não consegue, está além das suas forças naquele momento, encaminhe a pessoa para quem vai conseguir ajudá-la, seja para casa espírita, atendimento fraterno, CVV, o que for, mas o importante é ajudar, né? É esse ato de amor, porque mesmo que você não tenha mais força, mesmo que você não tenha mais paciência, se você encaminha essa pessoa, você está tendo um ato de amor, você pode estar salvando uma vida naquele momento. Então, é isso, né? A espiritualidade agradece. eu quero aproveitar o adendo para falar do Diz Kardec, tá? Que é uma extensão do CVV mais voltado para a doutrina espírita e que oferece também atendimento através do telefone, através
de conversa online. O online deles fica disponível 24 horas por dia, e é um trabalho voltado a isso, é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de transformar vidas, né? De trazer de volta aí essa pessoa que chega nesse momento, né, nesse momento de decisão muito difícil. Mas é isso, o suicídio não é para ser tratado, o desespero é daquele que se suicida, né? A nós que ficamos, cabe a nós aí muita prece, muita oração, muito trabalho no bem, muita determinação na emanação de energias boas, porque faz parte da evolução daquele espírito, né? É uma decisão, obviamente, que ele tinha um projeto ali que não foi cumprido, que foi interrompido, mas isso não quer dizer que não faça parte do progresso dele, faz parte do progresso dele, é a lição que ele tem que passar, e a gente tem que ser consciente disso, né? Pessoal, mais alguma coisa a se colocar? Tá ótimo. Não, senão a gente vai ficar aqui a Então, noite obrigada inteira. É um assunto que tem. É, obrigada pela riqueza de conhecimento de vocês, obrigada pela colocação de cada uma, tá? Eu vou pedir para a nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, nossos irmãos espirituais que acolhem os irmãos que cometem suicídio, agradecemos pelo aprendizado de hoje, pela companhia desses amigos. Agradecemos por ter esse trabalho espiritual que acolhe, ampara e regenera esses espíritos necessitados. Agradecemos pelo aprendizado da noite de hoje. Pedimos que a espiritualidade nos ampare sempre com a sua companhia, com intuição, discernimento, e pedimos também que aqueles que estão necessitando de amparo e apoio nesse momento, que a espiritualidade, os amigos de bom ânimo possam auxiliá-los para que consigam dissuadi-los de qualquer pensamento negativo, que os espíritos que estão em sofrimento, levando essas ideias aos nossos irmãos encarnados, que possam ser curados também, possam ser encaminhados para colônias de regeneração, para que possam evoluir, progredir e ajudar ao próximo. É isso que pedimos no estudo de hoje e agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.